Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos mais uma vez reunidos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, nesse que é o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical de 2022, onde nós estamos estudando sobre o sublime amor de Jesus nas palavras de João. E hoje nós vamos compartilhar com os irmãos a lição de número 12. E eu tenho o privilégio de ter comigo aqui o irmão Daniel, que é da nossa congregação do Parque Erasmo Assunção. Paz do Senhor, meus irmãos. Estou feliz de estar aqui neste momento, aqui compartilhando com os irmãos, para junto comentarmos sobre esta lição maravilhosa, né, que fala sobre o sublime amor, né? Por amor, Jesus enfrentou a dor no Getsemane, ele enfrentou a cruz. E é um prazer estar aqui, primeira vez, né? Mas espero poder contribuir com os irmãos aqui, junto com o pastor Paulo, conversando sobre esta lição, levando para os irmãos informações que os irmãos até já sabem, mas que poderá complementar em alguma coisa. Então eu agradeço por estar aqui, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos conversar então sobre a lição de número 12, já finalizando esse quarto trimestre, finalizando já esse ano de 2022, e o título da nossa lição é Por amor, Jesus enfrentou a dor, e vai mostrar a caminhada de Jesus do Getsemane até a cruz. O nosso texto-chave ele está no Evangelho de João, capítulo 19, o verso 30, que diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Para refletir, o nosso comentarista, irmão Daniel, colocou a seguinte descrição: A nossa salvação é pela graça, mas não foi de graça. Somente Jesus teve condições de pagá-la. E a nossa leitura bíblica, o irmão Daniel ele destacou alguns versículos, mas essa lição você vai encontrar no capítulo 18 e capítulo 19 do Evangelho de João. Ele destacou assim apenas alguns versículos, mas é importante que você leia os dois capítulos completos para ter um entendimento melhor. Então, irmão Daniel, hoje nós vamos conversar sobre essa lição maravilhosa, onde o nosso comentarista diz que nós vamos falar sobre os últimos momentos de Jesus aqui na terra, antes de ser pendurado no madeiro, antes de morrer. Aquele dia final, né? O dia final, e a gente olhando, lendo o texto, a gente vai ler que foi um dia bastante intenso na vida de Jesus, né? Sim. Verdade, pastor Paulo. Quando a gente começa a meditar nesse assunto, né, a respeito desses momentos terríveis que Jesus passou, porque nós poderemos, de repente, pensar que para Jesus foi fácil, por ser filho de Deus, não é? Eu me lembro uma certa ocasião que um dos discípulos disse para Jesus assim: mostra-nos o Pai, que é o que nos basta. Jesus ele disse: estou há tanto tempo convosco que não me tendes visto. Isso pode trazer um pensamento de que Jesus enfrentava esta situação não como homem, mas ele enfrentou totalmente como homem, né? Ele abriu mão de si, do poder que ele tinha, da glória que ele tinha para com o Pai, para vir a esse mundo despojado de toda a glória do céu, para poder viver na terra essa vida que ele viveu por amor à humanidade, né? Então, é como diz a lição nesse momento, que ele enfrentou a dor do Getsemane na cruz, e o nosso irmão Daniel, ele fez esse comentário mostrando os momentos que Jesus passou, muito difícil. Eu acredito que nós, quando passamos uma determinada luta, e a luta ela é uma luta assim, digamos que uma luta forte, difícil de se passar, nós sabemos como funciona o nosso emocional, a nossa mente, como é que fica, né? Ficamos muitas vezes atribulados, e essa tribulação muitas vezes ela nos atrapalha a fazer coisas do cotidiano da vida cristã, que o cristão sabe que deve fazer, é bom fazer, vai ajudá-lo
a superar aquele momento, mas nós, como seres humanos, muitas vezes, nós deixamos, muitas vezes, de orar, deixamos de nos dedicarmos à palavra de Deus, né? Mas eu acredito que Jesus, ele, como homem perfeito que era, porque a Bíblia Sagrada diz que em tudo ele foi tentado, mas sem pecado, né? Eu acredito que Jesus, ele como homem, ele assumiu um compromisso para iniciar e terminar a responsabilidade que Deus deu para ele. E o irmão Daniel, ele coloca aqui na nossa lição, ele no tópico primeiro, ele fala dessa trajetória de Jesus, né? Ele coloca já desde o nascimento de Jesus, aquela perseguição com Herodes. A Bíblia, ela silencia num determinado período da vida de Jesus Cristo, ela não nos dá informações. Sim. Há muitas especulações a respeito, mas a Bíblia mesmo, ela não nos oferece essas informações. E Jesus, lá nos seus 30 anos aproximadamente, ele começa o seu ministério de uma forma muito interessante, muito importante, mas assim, a nossa lição desse domingo, ela vai focar naqueles 2 últimos dias, e foram dias inteiros. Se a gente pegar o que João descreve, ele pega desde o capítulo 13 até praticamente o capítulo 19, para contar um dia e meio, vamos dizer assim, mais ou menos, da vida de Jesus. Um dia da vida de Jesus, você pegar desde aquela lavagem dos pés dos discípulos, depois a conversa que ele entabula com os discípulos, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 17, ele faz aquela oração maravilhosa. Aí João chega no capítulo 18 dizendo assim: tendo Jesus dito isso. Sim. E a gente subentende que foi a oração do capítulo 17, né? Que ele orou pelos discípulos e orou por nós também, graças a Deus que Jesus orou por nós. E diz que ele saiu, dito estas coisas, ele saiu com seus discípulos e foi para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, e Jesus entrou ali. Esse horto é conhecido como o Jardim do Getsemane, né? Sim. Jardim do Getsemane. Eu tive o privilégio de estar lá no Jardim do Getsemane. É evidente que já não tem as mesmas características da época de Jesus, né? Mas é um lugar onde você relembra um momento de agonia de Jesus. Esse texto é interessante, essa passagem é interessante, que é das poucas passagens que os 4 evangelistas comentam, né? Tem coisas que só 3, os sinóticos, comentam, mas João, ele nesse texto aqui, é um dos poucos que João vem junto. O comentário de João aqui, ele é um pouco particular em relação ao comentário dos outros. João, por exemplo, ele não conta da agonia de Jesus saindo para orar, né? João não conta essa parte, ao passo que Mateus, ele fala que Jesus foi orar e os seus discípulos dormiram. João, ele não entra nesse assunto, né? Verdade. É interessante a gente parar para pensar nesse momento da vida de Jesus, né? Porque conforme o irmão falou a respeito dos demais capítulos aqui, a gente vê que Jesus, ele se preocupou por ele saber do que se aproximava e que chegaria o momento que ele não estaria mais com os discípulos. Porque eu acredito que ele estava muito... essa preocupação era normal de saber, porque ele estava muito empenhado em estar instruindo os discípulos, como que os discípulos se comportariam depois, quando ele não estivesse. Até porque ele conhecia a estrutura dos discípulos, né? Chegou e falou: Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos. Então, verdade. Mesmo naquele período ele sabia. Verdade. Teve o período de preparação, mas era insuficiente, né? Sim. Para os desafios que viriam posteriormente. Com certeza. E aí, os discípulos eram pessoas que tinham vivido cada momento com Jesus. Sim. Né? Eles viveram momentos, tenho certeza que... A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus foi convidado para aquela festa de Canaã, eles também foram convidados, né? Participaram de momentos bons com Jesus. Mas eles participaram de momentos também quando eles puderam ver Jesus, quando Jesus ele se aproximava de alguém e ele olhava para alguém, como no caso nós estudamos aqui também nessa revista, sobre o homem que ele vivia, ele era um coxo deitado à beira daquele tanque de Betesda, e Jesus vai passando por ali
e vê ele, se aproxima dele, pergunta para ele, né? Você quer ficar são? Né? As pessoas, até eu já vi pessoas assim, conversando num tom de brincadeira, ao mesmo tempo parece que, de alguma maneira, ironizando a pergunta que Jesus fez, mas o certo é que os discípulos participaram de tudo aquilo. Sim. E aprenderam bem com Jesus. Né? Mas é interessante a gente ver agora Jesus ele indo para esse lugar, quando estava bem próximo dele passar o pior momento de toda a sua história, né? E é muito interessante e parece que é do homem. O homem viver tantos anos, experiências, não muitas vezes, quem sabe ele sendo a pessoa que estava, digamos, orando, vendo alguém sendo curado, mas convivendo com alguém que fazia como Jesus fazia, né? Jesus curava e os discípulos estavam ali. Jesus pregava, os discípulos estavam ali. Naquele momento da multiplicação do pão, os discípulos estavam ali. Mas quando Jesus foi orar e estava angustiado, é interessante como os discípulos naquele momento simplesmente eles relaxaram, deitaram e dormiram. O irmão usou uma expressão aí que até anotei aqui. O irmão falou do pior momento da vida de Jesus, né? E o nosso comentarista, ele colocou aqui, ó. Agora Jesus está às vésperas de sua morte. Sim. Já havia sido traído. O Sinédrio já tomara a decisão de matá-lo. Jesus sente o peso da dor e do sofrimento. Ao término do seu último encontro com seus discípulos, ele sai para travar as maiores batalhas da sua vida. Aí ele vai enfrentar a angústia da morte. Sim. Ele vai enfrentar a traição, as humilhações, os açoites, a coroa de espinhos, as injúrias, calúnias e difamações que acabaram culminando com a morte da cruz. Sim. Uma das penas mais cruciantes de toda a história da humanidade. Então, veja que o irmão fez um comentário de que Jesus ele foi na festa de Caná, Jesus ele curou o paralítico de Betesda, Jesus ele ressuscitou Lázaro, Jesus fez isso, fez aquilo. E a expectativa que se tinha é que aqueles discípulos se apegassem tanto com Jesus, que Jesus jamais fosse traído, Sim. Jesus jamais fosse negado. O irmão Daniel colocou até aqui na lição, no tópico B, sobre a dor da traição. Ele colocou aqui, uma das maiores tristezas que pode afligir uma pessoa é a dor de ser traída. A traição machuca ainda mais quando vem de alguém muito próximo e de muita confiança. Sim. Na realidade, sim, eu penso que traição, ela só pode, não sei se eu estou até equivocado nesse pensamento, né? Ela só pode vir da parte de alguém muito próximo, porque assim, um distante, ele não vai te trair se não está próximo, se não está perto, se você não tem confiança. Um adversário, inimigo, se ele fizer algum mal para você. Mas a traição, ela dói muito porque, via de regra, ela é praticada por alguém que está ali, que come a mesa contigo, Sim. que compartilha dos seus momentos, conhece os teus segredos, né? Conhece a tua vida. E Jesus, ele na realidade, ele se abriu, ele se entregou Sim. os seus discípulos. E quando eu digo se entregou, não estou nem falando da entrega à morte, mas ele foi transparente, né? Sim, ele totalmente. se mostrou, ele se revelou quem era Verdade. aos seus discípulos. E agora, na hora que ele vai para o momento o pior momento, né, conforme a sua expressão aqui, que ele vai para essa luta travada, essa luta aguerrida, ele não pôde contar primeiro com os três mais próximos, né, que era o Pedro, Tiago e João. Quando Sim. ele pediu para orar, eles cochilaram, não aguentaram. O Judas traiu. Depois a gente vai ver o Pedro negando, depois nós vamos ver o Tomé duvidando. Então a gente percebe assim que as pessoas às quais Jesus chamou, elas eram pessoas comuns como nós. Sim. Comuns como nós. Às vezes a gente até vê alguém reclamando, né? Vou sair da igreja porque essa igreja tem muita gente que é ruim. Se no ministério de Jesus tinha esse tipo de comportamento, a gente não pode esperar coisas muito melhores, né? Não, muito embora a gente tem que esperar, sim, tem que buscar, né? Mas assim, no nosso ambiente, infelizmente, tem esse tipo de comportamento. E esse dia na vida de Jesus, João ele não especifica, ele não detalha,
mas os outros evangelistas dizem da angústia de Jesus, o pressentimento do momento que ele estava por vir, né? Fico às vezes pensando naqueles momentos de Jesus ali. A gente quando sabe, pressente que alguma coisa ruim está para acontecer, né? Parece que o estômago embrulha, parece que dá meio que uma fragilidade na carne. E Jesus, ele sentiu tudo isso numa intensidade muito maior do que eu, pelo menos, nunca senti numa intensidade tão grande. Sim. Da qual Jesus sentiu. E aí, daqui a pouco chega Judas. E eu estava estudando esse texto e um dos comentaristas, ele falou que foram 600 soldados para prender Jesus. Quando o João cita aqui a corte, ele fala de 600 soldados, né? Um outro comentarista diz assim, não dá para precisar quantas pessoas eram, porque o texto não diz. Mas não era pouquinha gente não, né? Porque nós vamos ver o texto aqui, que eles chegaram, versículo de número 2 do capítulo 18, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, então era um lugar costumeiro de Jesus estar ali com seus discípulos. Sempre estava ali, né? Orando, né? E aí, tendo, pois, Judas recebido a corte, essa corte aqui são os soldados romanos, sim, e os oficiais dos principais dos sacerdotes e fariseus. Então, tinha ali a guarda dos judeus, né, que era do Sinédrio, e tinha também a guarda romana. Talvez fosse um grupo grande, irmão Daniel, segundo um dos comentaristas que eu estava vendo, sim, porque Jesus tinha muitos seguidores, né? Sim. E eles não sabiam quantos que poderiam estar ali. Verdade. Então, de repente, como havia aquela expectativa de Jesus ser um revolucionário, talvez fosse com uma grande quantidade de soldados na expectativa de uma revolta, de uma, sim, rebelião, de uma resistência, né? Talvez ele se preocupasse com isso, e não é uma coisa normal vinda do homem, né? Porque apesar de tudo que todos os homens daquela época, não só os discípulos, mas até os seus algozes, eles viam Jesus fazer, mas não entendiam da maneira que os discípulos entendiam, né? Sim. Então, seria muito normal, por exemplo, se eles dissessem, vamos lá prendê-lo, e pensasse dessa maneira que o irmão citou. Vamos levar uma quantidade de soldados aqui, porque nós não sabemos qual vai ser a reação dos discípulos. Se a gente pegar esse ponto de vista, a gente vai dizer que Pedro colocou em risco todo o projeto. Porque assim, quando chegam para prender Jesus, Pedro saca da espada, sim, e ele quer defender Jesus, ele quer defender o grupo de discípulos. Isso poderia ter trazido um problemão. Totalmente. Poderia ter trazido um problemão, porque assim, não, vai ter resistência, então vamos de fato mesmo pegar todo mundo. Sim. E aí a gente percebe Jesus, e o irmão Daniel colocou aqui na revista, no comentário dele, a gente percebe Jesus preservando os discípulos. Sim. Porque Jesus, ele manda Pedro guardar a espada, ele opera ali o milagre, ele coloca no lugar, né? Sim. Cola no bom sentido, né? A orelha do faz servo, o milagre, né? Sacerdote, faz o milagre ali, ele devolve a orelha para o moço, e ele pede para que os soldados que foram buscá-lo, quando ele pergunta, a quem buscais? Sim. Aí eles respondem, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno. Ele fala, sou eu. E aí, disse o texto que as pessoas recuam, caem por terra, né? E aí algumas especulações desse cair por terra, se foi porque pela autoridade da palavra sou eu, não sei se foi isso, né? O texto não deixa entender provavelmente, isso, né? Provavelmente o que aconteceu, porque, veja bem, mesmo Jesus sendo homem naquele momento, houve um acontecimento sobrenatural ali naquele momento, né? Dos homens que estavam indo prender ele. E eu acredito que realmente foi literal, conforme Jesus... Eu vi um comentarista, e ele coloca as duas, o Champlin, ele coloca 4 possibilidades, mas eu peguei mais 2. Ele coloca uma sendo assim, a coragem de Jesus em se apresentar. Isso deixou os soldados assim... Peraí, ele é corajoso mesmo, sim, né? Sim. Ele se entrega, ele não vai fugir. E ele fez essa colocação também de que a expressão que Jesus usou ali, o eu sou, né? Ou sou eu,
teria ali um poder sobrenatural, mas o Champlin meio que descarta essa segunda possibilidade. Muito embora o texto ele não disse foi pelo poder da palavra sou eu, né? Porque lá em, acho que é capítulo 8, se eu não me engano, que Jesus usa essa mesma expressão, e ali dá a entender que ele está usando aquela expressão no sentido de que Deus se apresentou para Moisés lá. Quando Moisés falou, se eu perguntarem quem foi que me mandou, eu digo que foi. Não, eu sou o que sou. Então no capítulo 8, dá a entender que Jesus está se igualando a Deus. Aqui nessa expressão, o texto não dá esse entendimento. Mas interessante que quando eles perguntam segunda vez, e Jesus diz, sou eu, e eles querem prender Jesus, Jesus fala, só que assim, vocês me prendem, mas deixa ir embora os meus discípulos. Sim. E aí, para se cumprir a oração de Jesus, olha que Jesus orou no mesmo dia. Sim. No capítulo 17, versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Sim. Senão o filho da perdição, que estava ali na frente de Jesus. Jesus guardando os outros, e o filho da perdição que ele citou na oração sacerdotal estava ali também. Estava ali. Aquele se perdeu, e os outros Jesus fez questão de dizer, olha, tudo bem, vocês vão me prender, sou eu. Quem vocês buscam sou eu. Pode me levar, mas eles vocês deixam ir. E foi interessante os soldados permitirem que os discípulos de Jesus saíssem, porque o interesse deles ficou claro. Era Jesus, era só né? Jesus mesmo. Era Jesus. Era só Jesus. Esse comentário que o irmão fez a respeito esses dois pensamentos a respeito do que aconteceu ali no momento, se foi por eles se admirarem, né, de Jesus, Sim. ter a coragem de se apresentar, é um pensamento também válido. Sim. Porque ninguém se entrega à morte assim, não é verdade? Se puder fugir, foge, digamos assim. Até porque a imagem que eles tinham de Jesus era de um revolucionário. Sim. Então, assim, se eles foram lá para prender um revolucionário, e o revolucionário, não, tô aqui, peraí, então ele não é tão revolucionário assim, né? Sim, sim. Ele não é tão revolucionário assim. E o outro lado também que se foi uma palavra, a palavra de Jesus naquele momento, houve um acontecimento sobrenatural, me leva a pensar naquele momento, de um certo momento da vida de Jesus, que Jesus estava pregando um sermão. Sim. E os homens estavam todos presentes ali, e tinha sempre aqueles que ficavam muito irados com aquilo que Jesus dizia. E teve um momento do sermão de Jesus que eles pegaram pedra para apedrejar Jesus com a intenção de matá-lo. Né? Sim. Mas Jesus tinha o tempo da vida dele para viver nesse mundo aqui. O tempo que ele haveria de morrer, não iria morrer antes. Sim. Não haveria nenhuma situação que viesse provocar a morte de Jesus antes. Então, naquele momento que os homens se iraram com Jesus e pegou pedra para apedrejá-lo, foi um momento também de um acontecimento sobrenatural, porque Jesus simplesmente saiu do meio deles e foi embora, e eles não puderam fazer nada, né? Então, eu acredito assim, aquele momento ali foi um momento chave de todo o contexto da história, né? Conforme o próprio Isaías profetizou lá, né? Que quando um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre seus ombros. Aí começa a falar sobre o sofrimento de Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, não haveria nenhum motivo para Jesus resistir o que iria acontecer, porque ele estava simplesmente se entregando. Eu estou aqui. Até para cumprir a própria palavra de Jesus, que ele falou assim, ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Eu a entrego, então, e torno a tomá-la. Aí ele entregou. E aí então começa a saga do julgamento de Jesus, né? Ele se entrega, ele é manietado, hoje seria algemado, né? Sim, ele é algemado e é levado para a casa do sumo sacerdote. Sim. E ali o sumo sacerdote começa a interrogá-lo, né? Na verdade, João, ele coloca dois sumos sacerdotes, né? Ele coloca o Anás e depois coloca o Caifás. Sim. E aí tem na história, o Flávio Joséfo, ele conta essa história, que o Anás, ele foi colocado como sumo sacerdote no ano 6, depois de Cristo, e ficou até o ano 14, quando ele foi deposto, e foi colocado o Caifás
que era genro dele, mas assim, segundo a história judaica, não pode ter dois sumos sacerdotes, é só um sumo sacerdote. Sim. Então nós tínhamos um sumo sacerdote de fato e outro de direito. Certo. Para a cultura judaica, o Anás, ele era o de direito, e o Caifás era o de fato. Sim. E por ser sogro, então, ele era, como se diz, reconhecido, né? Sim. E aí ele foi para a casa dele, ele fez as interrogações lá, e nesse intervalo, o irmão João diz que tinha um outro discípulo. E eu achei interessante quando eu estava lendo esse texto, porque tinha um discípulo de Jesus que era próximo do sumo sacerdote. Sim. O sumo sacerdote não gostava de Jesus, mas tinha um amigo que gostava, que seguia Jesus. Né? Tinha um amigo um próximo da família dele, e esse amigo do sumo sacerdote, ele entrou, e foi quando ele viu que o Pedro ficou lá de fora, ele foi chamar o Pedro. E aí começa, Esse então... era João, não era João? Alguém diz que é João, mas assim, o texto não diz que é não claro. Afirma, né? Não afirma. E João, quando se refere a ele costuma dizer que era o discípulo a quem Jesus amava, né? Sim. Que era aquele que recostava em Jesus. Então, assim, já vi algum comentarista dizendo tratar-se do próprio João que escreveu, né? Mas outros comentaristas não garantem, não afirmam que seja o João. Aí ele vai chamar o Pedro, e o Pedro, então, quando esse discípulo vai lá na moça que estava aguardando a entrada e pede para ela deixar o Pedro entrar, ela já pergunta: você é um deles? E o Pedro: não, de jeito nenhum. Se arrepender de ter entrado. Né? Não sou, não. E aí tem o julgamento, e na casa do Anás é onde eles vão perguntar a respeito da doutrina de Jesus, capítulo 18, versículo 19. Sim. O sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Veja que eles queriam que Jesus entregasse os seus discípulos, mas Sim. Jesus já tinha demonstrado que ele veio para queria proteger os seus discípulos. Ele não entregou. Lá no horto, no jardim, no Getsemane, ele já poderia ter deixado os seus discípulos sofrerem junto com ele, mas ele falou: não. E aqui, quando perguntam a respeito dos discípulos e da doutrina, Jesus não responde sobre os discípulos. Não, Ele fala sobre a doutrina. Ele fala: eu falei abertamente ao mundo. Sim. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam. Eu nada disse em culto. Por que pergunta para mim? Sim. Pergunta para quem ouviu. É interessante que um dos criados, um dos guardas, provavelmente aqui, não gostou da resposta de Jesus. Achou que ele foi mal criado. Achou que Jesus foi ofensivo. Bateu na face de Jesus, né? E bateu em Eu Jesus. sempre pensei nessa situação que ocorreu naquele momento ali, né? Quando esse servo do sumo sacerdote bateu em Jesus. E Jesus disse assim: amigo, por que você me bateu? Né? Eu acredito que igual alguém quando faz alguma coisa que não deveria ter feito, faz na emoção, ele fez naquele momento e bateu em Jesus. E aquilo ali eu acredito que depois ele mesmo ficou pensando: por que eu fiz isso? Qual foi a razão que eu fiz? Porque Jesus não esboçou nenhuma reação, Jesus não foi mal educado, até porque Jesus era muito educado. Né? As pessoas, às vezes, tem pessoas que quando ele prega ou quando ele vai falar a palavra de Deus, a gente percebe que ele quer falar de uma forma, muitas vezes assim, vamos supor, o fulano de tal, ele é calmo, então ele prega calmo. O outro, ele é um pouco mais enérgico, né, na maneira de falar, isso naturalmente. Mas Jesus não. O próprio Jesus, ele disse assim: olha, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, né? Eu acredito que Jesus, ele pregava de uma maneira justamente enquadrado dentro daquilo que a própria palavra de Deus diz. Se não me falha a memória, eu não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, né? Que a palavra dura suscita a ira, a branda quebranta o furor, né? Então eu acredito que quando Jesus falava, ele falava de uma maneira agradável.
mas quando precisava ser firme, ele Sim. virava a mesa dos cambistas. Ah, sim, teve esse momento aí que Jesus ele não poupou, não é? Ele realmente ele se comportou de uma forma assim, mas expressando um zelo profundo, né? Sim, sim. Ele disse, o zelo da casa de meu pai me consome, porque consumia mesmo, né? Mas então eu acredito que esse cidadão que bateu em Jesus naquele momento, ele mesmo depois ele parou para pensar o porquê que ele fez aquilo com Jesus. Porque Jesus já tinha se entregado, Jesus não fugiu, Jesus não... Ele sabia de tudo que ia acontecer na vida dele. Jesus era a única pessoa na Terra que sabia tudo que ia acontecer com ele, né? Ele sabia que o que ia acontecer com ele era as piores coisas que o homem poderia fazer com o ser humano, ele faria com isso, ele. né? Ele veio para isso. Ele veio para isso. Então... E até a resposta de Jesus, ela demonstrou o que o próprio Isaías disse, né? Que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, e não abrir a sua boca aqui é não esbravejar, é não ser contundente, né? Jesus, ele respondeu até com poucas palavras aquilo que lhe perguntaram. Sim. E aí ele vai para a casa do Caifás, o Pedro nega ele mais 2 vezes, e aí o galo canta. E aí o Pedro, ele se lembra da palavra de Jesus. E a gente percebe, irmão Daniel, nessa passagem do Pedro, que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa de nós mesmos. Verdade. Porque quando Jesus disse que ele seria entregue na mão dos malfeitores, o Pedro foi o primeiro a se colocar, falou, não, vou contigo até a morte, se preciso for. Sim. De jeito nenhum, né? Ele se colocou ali como um defensor, como alguém que é parceiro mesmo, que ia até o final. E agora aqui o Pedro, sem querer ou sem perceber, sem se dar conta, na realidade, ele acaba negando não somente a Jesus, mas negando a si mesmo. Sim. Acerca das convicções que ele tinha acerca de si próprio. Verdade. Que ele achava que ele era fiel, que ele iria até o fim, que ele não recuaria, que ele acreditava mesmo naquela mensagem, que ele acreditava mesmo naquela doutrina, e agora o Pedro, ele se pega negando Jesus. Sim, mas sabe o que eu penso aqui? É uma experiência, um exemplo para nós, né? Porque a vida cristã é uma trajetória de vida totalmente diferente da vida que nós vivíamos antes de ser cristão, né? Sim. Quando a pessoa se converte, a pessoa vem do jeito que ele é. E muitas vezes ele acha que no Evangelho ele vai ser a pessoa que ele era lá. Até na maneira de lidar com as circunstâncias da vida. Mas a gente percebe que a palavra ela vai limpando. E os acontecimentos da vida... eu me lembro, numa certa ocasião, que assim que eu aceitei Jesus, eu fui trabalhar com um rapaz numa empresa de pintura. E lá no mundo, a gente, para falar palavrão, para brigar, para xingar, a gente faz com muita naturalidade e aquilo para a gente não tanto faz, né? E eu me lembro que eu fui trabalhar com um rapaz... E o rapaz que tomava conta do trabalho lá, ele falou comigo de uma forma agressiva, e eu xinguei um palavrão na hora. Eu já tinha aceitado Jesus. E aí, quando eu falei o palavrão, eu me lembro que da minha boca foi como sair uma bola. A minha boca fez assim, ó. Saiu mesmo, literalmente eu senti saindo uma bola. Então, ocorre que o que aconteceu com Pedro ali naquele momento foi um aprendizado para a vida dele. Né? Porque o Pedrão, os próprios pregadores falam que Pedro sempre foi um homem meio áspero na maneira de falar, talvez não pensava muito quando Jesus chegou lá para falar com ele, depois dele ter passado uma noite pescando e não pegou nada, e aparece Jesus lá, né, dizendo para ele, né, Jesus usa o barco dele para pregar a palavra, depois Jesus vai e fala para ele, você pescou a noite inteira, não pegou peixe, mas agora lança a rede do outro lado, né? E naquele momento ali eu creio que Pedro, ele usou a natureza dele para falar, né? Ele disse, não, mas eu tenho experiência, eu trabalhei a noite inteira aqui, eu sei que não deu nada, né? Mas Jesus, não, é aquilo que nós estávamos falando ali, o pastor Paulo, quando
Jesus falou com aqueles homens ali e que de alguma maneira reagiu na vida deles e eles sentiram alguma coisa diferente que talvez diferente de todos os presos que eles tinham prendido, né? E quando Jesus falou com Pedro, eu acredito que o Pedro sentiu a palavra, que a palavra de Jesus era uma palavra... Não, então, mas assim, o ponto que eu quero chegar assim, é que apesar de ter visto os milagres, de andar com Jesus, de ser crente, Sim. né? A gente precisa entender a nossa limitação. O Pedro, por ter andado com Jesus 3 anos, por ter visto todos os milagres que o próprio irmão citou aqui, ele falou, agora eu sou o cara. Né? Agora eu posso tudo. Mas ele precisa lembrar de uma palavra de Jesus aqui, ó. Capítulo 15 do Evangelho de João. Porque sem mim nada podereis fazer. Então isso aqui mostra a nossa dependência de Jesus e a nossa necessidade de vigilância a todo momento. Verdade. Por mais experiência que a gente tenha, eu sou pastor, eu sou crente há tantos anos, não, eu dependo de Jesus, porque se eu for me estribar na minha capacidade, na minha condição, no meu conhecimento, eu não duro, como Pedro aqui, não durou uma noite. Não durou uma noite. Então, assim, a gente não dura uma noite. Não dura. Então, isso aqui mostra que a gente não pode confiar em nós mesmos. Precisamos entender que somos dependentes de Jesus Cristo. Sempre entender em tudo, para tudo e por todo o tempo. Por tudo. Sempre Por dependentes tudo. dele. É verdade. Então, essa negação de Pedro aqui, ela deixa para nós essa lição. Né? Aí Jesus ele sai da casa do Caifás e é levado para a audiência. E era pela manhã cedo. Então veja bem, essa saga de Jesus durou a noite inteira. Ele comeu a ceia com os discípulos, ele foi para o Getsemane, prenderam Jesus, levaram para a casa do Anás, levaram para a casa do Caifás, amanheceu o dia. Sim. Amanheceu o dia, Jesus sem dormir, né? Aquela turma toda sem dormir, sem descansar, e agora eles vão para Pilatos. Achei interessante aqui, no versículo 28 do capítulo 18, que diz que os judeus eles não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Meu Deus. Eles estavam preocupados com o cerimonial e não estavam preocupados com o moral. Sim. Né? Não, eu vou cumprir regra, mas o que eu faço não tem muito problema. E a gente precisa tomar mais um cuidado com isso aqui também. Com certeza, é verdade. Porque às vezes a gente quer ser muito cumpridor de regras na vida cristã e esquece-se de alguns detalhezinhos na nossa caminhada, na nossa jornada. Não posso perder o culto de ceia, não posso faltar no culto do domingo. Uma grande verdade. Não posso isso, não posso aquilo. E às vezes algumas coisas nas entrelinhas elas vão vazando, né? É verdade. Os judeus aqui eles não quiseram entrar na audiência porque iriam contaminar-se, né? Cerimonialmente, eles não poderiam participar da Páscoa. Mas se esqueceram de tudo aquilo que eles estavam fazendo, caluniando o homem, por exemplo, mentindo contra Jesus Cristo, né? Então isso aqui é um bom ponto, exemplo, né? É um bom ponto para a gente pensar. Com toda certeza. E compartilhar com os nossos alunos, né? Os professores compartilhar com os alunos aqui. Eu sempre paro para pensar nisso, né? A gente, quando fala de Jesus, a gente sempre tem que fazer esse tipo de observação, né? Sim. Porque a palavra, conforme a Bíblia diz que a palavra de Deus era como espada alguma de 2 gumes, né? Ela corta para lá, ela corta para cá. E verdadeiramente nós temos que parar para pensar nisso, né? Quando você está falando a palavra de Deus, você está falando a palavra de Deus. Você não está falando de você. Sim. E naquele momento que você está falando a palavra de Deus, é justamente o que nós temos que entender, que a palavra de Deus, ao mesmo tempo que você... Porque você não pode, digamos assim, eu sou o professor da escola dominical. Não, eu sou o professor da escola dominical, mas eu não sou o professor de vida e consigo viver 100% aquilo que a Bíblia me ensina. Por quê? Porque eu também todos os dias estou aprendendo e todos os dias a palavra está me limpando. Sim. Né? Então é isso que nós temos que aprender com esse momento da vida de Jesus, com esse momento da vida de Pedro, né? Porque até Jesus, na mão dos malfeitores, ele nos dava uma lição. E quando a gente olha para o texto aqui, a gente vai ver que quando levaram Jesus até Pilatos, a impressão que dá é que eles já tinham conversado com Pilatos a respeito de que eles levariam Jesus. Sim. Porque o versículo 29, Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra esse homem?
E aí eles não dizem a acusação qual é. Sim. Eles dizem assim, se ele não fosse um malfeitor, a gente nem trazia ele para você. Uhum. A gente nem trazido ele aqui. Aí Pilatos diz assim, leva vocês e julgue-os conforme a vossa lei. Aí a gente percebe que a sentença de Jesus já estava meio que dada na cabeça dos judeus. Sim. Porque eles respondem assim, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então assim, eles já tinham o julgamento já estava pronto. Eles levaram lá só para o Pilatos concordar com o pensamento deles. Sim, né? Eles não queriam que Pilatos julgasse nada. Pilatos, concorda com a gente aqui porque esse homem precisa morrer. Esse moço tem que morrer. E se ele insiste em dizer, mas por que ele precisa morrer? Eles não teriam uma palavra para dizer. Porque toda acusação que durante toda a vida eles fizeram de Jesus era uma acusação, na realidade, que não tinha nada a ver, né? Por exemplo, os momentos da vida que eles tentavam pegar Jesus em alguma coisa para poder dizer, olha, Jesus, aqui você não concordou com isso daqui, no caso da mulher adúltera, por exemplo, quando eles queriam pegar Jesus ali. E é tão interessante o exemplo de Jesus, né? Jesus ficou quieto, escrevendo na areia, né? E eles ficaram ali maquinando, mas será que ele não vai falar nada e tal? E como todas as vezes que eles tentaram, eles não conseguiram naquele momento. E nesse momento também, quando Jesus estava ali, e eles queriam de alguma maneira... O que eles iam apresentar de Jesus? Porque tudo que Jesus fez foi bom. Então, mas aí a acusação que eles fizeram aqui, possivelmente, foi que Jesus ele queria se tornar o rei dos judeus, que lá no versículo 33, Sim. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? Aí Jesus não responde respondendo, ele responde perguntando. Sim. Tu diz isso de ti mesmo? Ou foi alguém que te disse isso aí? Alguém que te contou essa história? Sim. E aí o Pilatos também não quer se entregar, diz assim, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que você fez? O que você fizeste? Aí Jesus, ele responde a respeito do reino dele. O meu reino não é deste mundo. Sim. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aí o Pilatos, logo tu és rei. Então você está dizendo que você é rei? Aí Jesus fala assim, tu disse que eu sou rei. Então, assim, tem um jogo de palavras que Jesus... Porque se Jesus dissesse, não, eu sou rei dos judeus. Sim. Jesus estava assumindo um crime, e seria digno de morte, não pelo meu pecado. Sim. Ele seria digno de morte pelo crime que ele estava cometendo. Pelo que ele estava falando. Se dizendo rei dos judeus. Sim. Não, Jesus não disse que era rei dos judeus. Sim. Ele disse que ele tem um reino que não é desse mundo. Ele fala do reino de Deus aqui. E ele confirma aqui, né, na continuação do versículo, diz assim, tu dizes que eu sou rei e ele diz, para isso nasci. Né? Isso, exato. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aí o Pilatos pergunta para ele o que é verdade, vira as costas, vai embora... E aí o Pilatos vem com uma ideia mirabolante. Sim. Né? De soltar, de propor a votação. Quem vocês querem que solte? Porque, segundo aqui, era um costume de, por ocasião da Páscoa, soltar alguém. Preso, né? Na verdade, esse costume aqui, eu fui procurar a origem desse costume e não existe historicamente quando começou isso. Alguns comentaristas dizem que provavelmente foi na época do domínio romano mesmo, querendo agradar aos judeus ali naquele período, naquela época, que eles colocaram essa condição aqui de soltar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Então não era um costume judeu, mas era alguma coisa que foi colocado, segundo comentaristas, né? Foi colocado pelos romanos. Porque não tem, biblicamente falando, não tem histórico disso. Histórico disso, né? E na realidade também, naquele momento, acho que ele usou essa palavra para se livrar da responsabilidade que jogaram para cima dele, né? Na realidade, o Pilatos foi advertido pela esposa. Cuidado que você vai fazer com esse homem. Eu já perdi noite de sono. Foi. Né? E aí o Pilatos tentou agradar gregos e troianos, né? Sim, sim. Então ele propôs a troca de Jesus por Barrabás. E o povo então pediu que soltasse Barrabás. E aí o Pilatos... ele mandou açoitar Jesus.
mandou tecer uma coroa de espinhos, puseram na cabeça de Jesus, vestiram ele com veste de púrpura, e aí as pessoas gritavam, salve, rei dos judeus, e batiam em Jesus. E aí Pilatos traz de novo Jesus para fora e se coloca ali, olha, eu não vejo crime nesse homem, vocês trouxeram ele aqui, mas... E ao mesmo tempo que ele diz, eu não vejo crime, ele teve algumas atitudes com Jesus que só se fazia com o criminoso. Sim, sim. Né? Ele açoitou Jesus, né? Ele abriu mão de Jesus naquele momento ali para que se fizesse de Jesus o que os homens quisessem fazer. Exato. Mas eu começo a observar uma situação que ocorreu aqui, porque Jesus ele precisava, aquilo que ele veio fazer precisava acontecer, né? O caminho que Jesus ia para a morte, é interessante como os homens se embaraçaram dentro da situação e não tiveram o que fazer, né? Diante daquela exigência dos judeus de acusar Jesus de crime, que não existia crime, mas que eles queriam arrumar um crime para Jesus, e agora eles se veem dentro de uma situação e a palavra de Deus, querendo ou não, a palavra de Deus ela ia se cumprir, né? Então o que a gente vê aqui é a palavra de Deus fiel e verdadeira se cumprindo, né? E eu acredito que o inimigo das nossas almas, o que ele queria nesse momento aqui, talvez, fosse que alguma coisa ocorresse que Jesus não morresse. Porque se Jesus não morresse, não tinha salvação para a humanidade. E aí, então, Pilatos propõe essa troca, né, de Jesus com Barrabás. Aí ele entrega Jesus para os judeus e diz, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Sim. Aí os judeus respondem, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu esta palavra, mais atemorizado ficou. Mas aí a audiência já estava chegando ao fim, e a sentença de Jesus já estava praticamente dada. Sim. Né? Jesus foi entregue, então, no versículo 16 do capítulo 19, então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E aí, então, tem até um hino, né, que chama Via Dolorosa, né? Sim. Quando põe a cruz às costas de Jesus, e ele tem que caminhar até o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. E ali Jesus, então, ele é crucificado, ele é erguido entre céu e terra, colocado numa cruz, e Pilatos manda colocar a sentença, que era costume colocar a sentença, segundo historiadores. Sim. Eles colocavam a sentença ou sobre a cruz, ou então pendurada no pescoço do condenado. Sim. Dizendo o porquê que ele estava morrendo. Não podia matar ninguém sem motivo, né? Então, puseram ali qual que era a sentença de Jesus. E a sentença de Jesus foi, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele morreu por causa disso. Ele era Jesus Nazareno. E ele era verdadeiramente, né? Sim. Ele era verdadeiramente, essa descrição aí não era mentira. Sim. Né? Sim. Mas para eles estavam matando ele e acusando ele disso, né? Como se ele estivesse mentindo a respeito daquilo que ele tinha... Aquilo que ele era, na verdade, né? A lição aqui, Pastor Paulo, está falando sobre a humilhação de Jesus, né? Isso. A humilhação de Jesus, né? O que ele passou, o que ele sofreu como filho de Deus. Há pouco aí o pastor falou sobre quando Jesus ele disse assim, olha, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida, eu me entrego, né? Agora, como filho de Deus, passar por tudo que ele passou, e como não, na realidade ele disse, eu estou aqui e faça de mim o que vocês acharem melhor fazer, né? E ele foi humilhado de todas as formas, né? Como filho de Deus, ele abriu mão, imagina Jesus abrir mão da sua glória que ele vivia com o Pai, e ele passar na mão das suas criaturas, porque Jesus, ele participou da criação. Sim, sim. Né? A Bíblia diz que ele estava lá, né? E
conforme está escrito lá no primeiro capítulo de João, que no princípio ele era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, ele estava lá desde o princípio, e agora ver Jesus na mão do ser humano, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que coisa terrível, né? Essa humilhação de Jesus, ela foi realmente tremenda, que é tudo aquilo que a gente tem falado, né? De Sim. ser xingado, cuspido, esbofeteado, açoitado, zombado, né? Sim. Quando ele está pendurado na cruz, algumas pessoas passavam, meneavam a cabeça, salvou os outros, salva-te a ti mesmo, tudo isso faz parte. Zombava dele, né? Da humilhação, Sim. né? Da humilhação de Jesus Cristo, e que é pendurado na cruz. E aqui no último tópico da nossa lição fala que a crucificação de Jesus é a expressão máxima do seu amor. Expressão máxima. Ninguém tem amor maior do que esse de dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém. Né? Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Sim. E dentre tantas expressões de amor de Jesus, morrendo em lugar da humanidade, quando ele está nessa humilhação total, quando ele está nesse sofrimento terrível, e que ele olha para os seus algozes, ele olha para a plateia, e a Bíblia diz que ele ergue os olhos ao céu, Pai, e diz assim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Meu Deus. Então, assim, se não fosse Jesus ali, talvez estivesse pedindo, Deus, manda fogo do céu. É verdade. Acaba com essa raça, acaba com essa turma, mas Jesus, ele perdoa os seus algozes, ele perdoa os seus zombadores, ele perdoa os seus críticos, ele perdoa aqueles que tiram a sua vida, né? Ele perdoa aqueles que tiram a sua vida. Tão interessante, quando Paulo, eu coloquei algumas coisas aqui nesse papel aqui, sobre quando Paulo, ele fala de Jesus, e ele fala que a palavra da cruz, ela é loucura, né? Para os que perecem. Para os que perecem. Aí ele fala, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, né? Porque se o irmão parar para pensar, meu Deus do céu, como que pode alguém que passou pelo que passou e continuar amando? O ser humano, ele tem tendências de amar até um limite. Sim. Não é verdade? E de preferência quem ama ele, né? E quem ama ele. Mas se for alguém, ele diz assim, não, mas eu amo... Vamos colocar aqui o camarada que de repente, ele é até casado, ele tem a esposa dele, mas ele não vive lá um casamento muito feliz. Então, ele casou amando, ele casou venerando, ele casou olhando para aquela pessoa como única da vida dele, e aí as circunstâncias da vida foi levando por um caminho e o aborrecimento foi entrando, quando daqui a pouco ele está dizendo que não ama mais. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina, né? O que Jesus nos dá exemplo é que temos que amar, porque Jesus amou. Sim. Jesus amou. E se Jesus amou, eu não vou conseguir conviver bem com o irmão com o amor humano. Com o amor humano é capaz que a nossa relação, em pouco tempo, ela se desgaste, né? Mas o amor de Deus, ele entra dentro de qualquer situação e faz com que a pessoa viva aquilo que Jesus viveu. Foi por isso que Deus inspirou o comentarista dessa lição. Sim. Para dizer que assim, ó, o sublime amor de Jesus. Sublime amor de Jesus. Das palavras de João. Então a gente vê aqui nesse momento final da agonia de Jesus, né, no momento final do ministério terreno de Jesus, essa expressão máxima, né, do amor, quando ele, negado, traído, zombado, xingado, açoitado, preso, crucificado, caluniado. Meu Deus. Ele ainda tem olhos. E ainda olhou para baixo. Tem ouvidos. Meu Deus. Ele ainda tem sentimento, ainda tem coração para liberar perdão. Sim. Porque na realidade foi isso que ele veio fazer no mundo. Veio perdoar o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado. E pastor, aí fecha, né,
essa lição, né, que por amor de Jesus enfrentou a dor, e mostra aqui do Getsemane a cruz, e aí ele dá um brado lindo, maravilhoso, quando ele diz que está com sede, alguém lhe dá vinagre para beber, ele olha para o céu, fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sim. Está consumado. E não justifica, né, pastor Paulo, nós como cristãos, porque o mundo é mundo. O mundo, ele pode se gladiar, ele pode dizer que eu não vou com a cara do fulano de tal, ele pode, de repente, desconsiderar o que a palavra ensina para ele, né? Jesus disse para os discípulos, em uma certa ocasião, depois de um sermão, que ele diz assim: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, nós estamos limpos pela palavra. Agora, cabe a nós, como cristãos, conforme o próprio apóstolo São Paulo disse, ele disse assim: olha, sede meus imitadores como eu de Cristo. Sim. Né? Eu sei que não é fácil, é como o irmão mesmo falou a respeito de nós temos que reconhecer quem somos, porque nós não somos nada, nós somos, a própria palavra diz assim, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então, mas o que a palavra nos ensina é sobre esse amor. Sim. Sobre esse amor que eu olho para o meu irmão, que não é do meu sangue, mas a palavra me dá condição para amá-lo, né? Para considerá-lo, porque Jesus até nisso ele deu exemplo. Jesus estava lá dando um sermão lá, alguém chega lá e fala assim, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora te chamando aí. Ele falou: olha, minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de Deus, né? Então Jesus sempre mostrou que esse elo, esse amor divino, ele é superior a qualquer tipo de expressão de amor que o homem possa, no seu natural, querer demonstrar. E aí, fechando essa lição de hoje, irmão Daniel, Jesus, na realidade, ele não expressa com palavras o amor, né? Somente Sim, de palavras. Ele expressa com atitudes. E assim, e esse momento, esse dia de Jesus aqui, de Getsemane, esse dia de Jesus de julgamento, esse dia de Jesus de Calvário, de Gólgota, é a maior expressão de amor. Sim. E a gente fecha essa lição aqui, pedindo até ao irmão que faça aí para os nossos professores que estarão ministrando essa lição, as considerações finais, né, dizendo aí qual que é o bom dessa lição aqui, para que a gente possa não só experimentar, mas viver e compartilhar esse sublime amor de Jesus Cristo aqui. Amém. Então, essa lição que nós aqui hoje podemos estudar, compartilhar aqui, junto com eu aqui, o pastor Paulo e os irmãos, verdadeiramente, como disse o pastor Paulo, Jesus ele não mostrou amor por palavras, porque a palavra é interessante, a Bíblia diz que nós somos escravos das nossas palavras. Jesus disse, olha, pelas tuas palavras será julgado, pelas tuas palavras será justificado. Mas existe uma coisa em Jesus que ele demonstrou na prática, que verdadeiramente ele amou. E quem ele amou? A lição que fica aqui para nós é quem ele amou. Porque é muito fácil eu dizer para minha esposa, eu te amo. É muito fácil eu dizer para o meu irmão, eu te amo. Para o meu filho, eu te amo. Para alguém que me fez o bem, eu te amo. Mas as pessoas que Jesus demonstrou esse tipo de amor aqui, eram pessoas que nem perguntavam por ele. Eram pessoas que nós vivíamos em pecado, vivendo a nossa vida da maneira que nós entendíamos que era correto, desagradando a Deus, praticando coisas que deixavam a Deus muito triste. Mas o que fica para nós de lição aqui e que nós precisamos passar para os nossos irmãos na escola dominical é a prática do amor. E a igreja não pode perder isso. Quando nós falamos que temos o amor cristão, nós temos que mostrar na prática, né? Nos empenhando sempre em estar pronto para servir,
né? Quando soubermos que temos ali um irmão necessitado, nós juntos trabalharmos para o bem daquele irmão. Um irmão que está enfermo, nós não podemos esquecer daquele irmão enfermo, nós temos que ir ali orar por ele. E muitas outras coisas nós podemos fazer, tudo para a glorificação do nome do Senhor Jesus. É isso que nós temos que aprender com Jesus. Jesus morreu na cruz, né? A Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E agora nós precisamos orar, pedir graça a Deus, porque naturalmente nós não vamos conseguir, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Conforme o próprio Jesus disse, ele disse: eu vou embora, vocês vão ficar aqui e farão obras maiores ainda. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do bate-papo, do comentário dessa lição de número 12, e eu gostaria de deixar para os irmãos a conclusão que está na nossa própria revista, né? Dizendo que a entrega de Jesus ela foi uma entrega plena, apesar de ele saber de todo o sofrimento que ele passaria, de toda a dor que ele sofreria. Ele não negou, ele não recuou, e que esse sofrimento, essa morte de Jesus, ela garantiu a todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador a restauração da sua vida eterna na presença de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Meu querido professor, que aquilo que nós comentamos aqui possa ser útil para você no preparo da sua aula, que Deus ele te dê graça, te dê sabedoria, entendimento, e que você possa preparar a melhor aula da sua vida e compartilhar com seus alunos. Nós vamos finalizar agora com uma oração. Queremos que você ore conosco. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, por este momento em que aqui passamos compartilhando, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que tudo aquilo que aqui foi dito seja útil, Pai, para aquele professor, aquela professora que vai preparar a sua aula, para que no próximo encontro com seus alunos, Senhor, possam ser ferramentas, instrumentos em Tuas mãos, que o Espírito Santo possa usá-los, Senhor, de forma poderosa e sobrenatural, que haja crescimento, Senhor, em todas as áreas da vida, não só dos professores, mas também de cada aluno. Pai Celestial, nós oramos a Ti e por tudo, Senhor, nós somos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Daniel, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu que agradeço, meu irmão, que Deus abençoe nossos irmãos, em nome de Jesus.